Olá, boa tarde Olá, a todos. boa Quero. noite. A Carla tá 8 da noite, não é? São oito Pois é, horas aí. pois é. E olha aqui o frio. Olha aqui o calor. Hoje, na verdade, o vento em São Paulo está um pouco gelado, assim. Lá fora, como ninguém está lá fora, né? Lá fora deve estar frio, mas aqui dentro estamos guardadinhos, então o apartamento ainda está quentinho do sol que fez hoje. Que bom. Quero saber primeiro se todos nos ouvem e nos veem bem. E, Sim. e se sim, já vou avisar que eu vou precisar desabilitar o som de vocês para que tudo fique bem, né? Todo mundo consiga ouvir a Carla direitinho. Vou pedir para que a gente se comunique pelo chat e que para que me digam de onde estão falando e se são professores de português como língua estrangeira mesmo, porque da outra vez tivemos até empreendedores, Carla, para aprender ferramentas do Google, para Agora o povo tá inovando. então, eu não sei como eles chegaram até a gente, mas chegaram, então, que sejam bem-vindos, não é? A gente divulgou tanto que chegou em empreendedores, enfim. Mas somos empreendedores aqui, né? Professores que dão aula online, somos professores empreendedores, né? De certa forma. Então, vamos lá. Nós temos aqui, Carla, a Silvânia, que é professora de inglês e português como língua estrangeira, a Ruth, que é professora de PLE no Peru, a Renata, brasileira. Oi, Renata, oi, Ruth, conheço todas elas. A Renata, brasileira, vive no Peru, a Isabel, professora de inglês e fala do Recife, a Michelle é do Rio de Janeiro, professora de PLE para crianças, a Daviane, professora de PLE, a Mônica, oi Mônica, estado de Quebec, no Canadá, ensina inglês e PLE, Nadir, PLE em São Paulo, Silvânia, estado da Bahia, a Gláucia é brasileira e atualmente leciona PLE na Argentina, a Cleide está de Goiânia e trabalha com português como língua de acolhimento e espanhol como língua estrangeira, a Luema é professora de PLE em São Paulo, pronunciei certo seu nome? O Rafael é professor de português e inglês em São Paulo. A Catarina na Espanha, estudante de mestrado. Tereza está em São Paulo, é professora de alemão. Pronunciei certo Luema, que bom. Renata Médici, São Paulo, mora em Lima, professora de português. E a Ana Paula, nossa, não para de chegar gente. Ana Paula, professora de inglês em São Paulo. Enete, professora de português na Flórida. Olha, ela também está nos Estados Unidos. E a Ana diz que não está ouvindo bem. Alguém mais não me ouve bem? Vou aguardar aqui as respostas. Mas como você pode ver, não é, Carla? Nós temos pessoas de diversos lugares aí, professores Pois espalhados é, pelo que mundo. maravilha. Português, inglês, espanhol, assim, né? Tem uma professora de alemão também, que já se pronunciou aqui. Vamos fazer uma salada então de línguas. Posso então gravar? Como que funciona? A gente está gravando automaticamente aqui pelo Zoom. Então tá bom. Então eu posso me apresentar? Sim, já vou passar a palavra para você, só vou pedir novamente para Tá. todos desativarem o som, avisar que esse webinar vai ficar disponível no nosso canal no YouTube, vou deixar o link aqui no chat para vocês. A Carla também vai divulgar aí nas redes dela, a gente vai passar o link para ela e ela vai também fazer essa divulgação. Quero então passar a palavra para a Carla, que todos vocês já devem ter visto no nosso Instagram, que é professora de inglês, de italiano, de português, pesquisadora, né, em aquisição de língua e também em e-learning, mas ela pode se apresentar um pouco melhor, porque ninguém melhor que a gente mesma para falar Obrigada. da gente. Então, Então, palavra, Carla. E aí, se você quiser, a gente pode ir blocando a apresentação e eu fico como mediadora coordenando as perguntas. Eu te tá. passei algumas que a gente recebeu por formulário, mas com certeza as pessoas vão ter perguntas no decorrer da nossa conversa aqui também. Sim. E eu vou depois para elas assistirem, porque aí os slides eu também posso deixar disponível na minha página depois. Mas Ótimo. é mais interessante o vídeo depois para elas assistirem, porque tem o comentário, né? Então, Sim. rapidamente, para a gente não perder o tempo, gente, muito prazer. Meu nome é Carla. Eu sou formada em jornalismo e letras inglês e português.
Eu fiz meu mestrado em aquisição de linguagem bilíngue na Universidade de Edimburgo, aqui no Reino Unido, e o meu mestrado em aquisição monolíngue na Universidade de Sheffield, aqui no Reino Unido também. Há muitos anos eu trabalho com aquisição monolíngue, bilíngue e de segunda língua. Trabalhei como pesquisadora também na Itália, com aquisição de segunda língua. Hoje faz mais ou menos quase 5 anos que eu dou também aula online, que eu assessoro a universidade que eu trabalho com a parte online de e-learning, que faço toda essa parte de materiais e tal, de engajamento de professores. Eu trabalho na Universidade de Surrey, que fica uma meia hora de Londres, aqui em Guildford, que graças a Deus ainda o vírus não chegou em Guildford, só está em Londres, vamos ver se não chega aqui. E também trabalho como examinadora de língua portuguesa na Universidade de Manchester. E para Pearson também, para os exames deles orais e todos os exames que eles fazem. Bom, então, sem mais e nem menos, vamos começar, porque o que a gente quer mesmo é aprender, não é? Então, vocês me falem e passem aqui todas as mensagens, vocês vão ver que eu organizei meu computador, mas já está um caos de novo. Eu nunca consigo ter um computador muito organizado. Então, vamos abrir aqui, vamos ver se eu consigo abrir a nossa apresentação. Então, vamos lá. Então, e eu vou deixar o nosso chat aberto também aqui para se vocês quiserem. Eu vou dar uma olhadinha sempre, de vez em quando vocês me perguntem, tá? Então, eu esqueci de colocar o logo da Universidade de Manchester. Olha que coisa feia, não achar ruim comigo. Mas eu faço parte da School of Literature and Languages da Universidade de Surrey. Então, aqui eu vou primeiro falar um pouquinho para vocês a parte pedagógica do porquê você escolheu um material, porque, na verdade, não é você ter o material e depois você escolher a parte pedagógica. Na verdade, é o contrário. Você pensa no que você quer fazer e depois você aplica de acordo com vários tipos de materiais, de sites, de coisas online que nós temos disponíveis, tá? Então, a pedagogia é sempre o número 1. É sempre a primeira coisa que você tem que pensar. O que eu quero fazer? O que eu quero que o meu aluno, no final da aula, aprenda? Então, não é, eu vou fazer esse jogo porque esse jogo é mara. Do que você vai fazer? Não sei, não pensei nisso. Não, é o contrário. Aí, quando você coloca um jogo legal com uma pedagogia legal, aí sim você tem uma coisa que dá muitos frutos. Ok? Então, como criar materiais interativos para usar na sala de aula, né? Então, aqui vocês vão ver que eu vou falar de materiais e tudo que vocês podem tanto fazer para adultos quanto para crianças, tá? Porque não é porque nós damos aulas para adultos, eu, em especial, agora eu dou aula muito mais para adultos por causa da universidade. Há muitos anos, na verdade. Mas é uma coisa que você pode trazer para crianças também, tá? Então, o que eu vou falar aqui? Eu vou falar, então, vamos abaixar um pouquinho. Nós vamos falar um pouquinho, eu quero saber um pouquinho de vocês, de como que vocês fazem esse uso da tecnologia, eu quero entender um pouquinho a necessidade de vocês, né? É um diálogo, da mesma forma que vocês vão aprender comigo, eu quero aprender com vocês, que é a melhor forma de a gente aprender, da gente conseguir nos ajudar, né? Depois, então, depois eu vou falar um pouquinho das metodologias que combinam com mobile learning, porque tem várias metodologias pedagógicas que a gente pode usar. Isso tanto para blended learning, online learning, para várias coisas, e que dá super certo, e que faz alguns anos que eu uso e que meus alunos compraram mesmo essa ideia, eles gostam, tá? E depois nós vamos
pôr a mão na massa, porque o que importa geralmente quando nós aprendemos isso é errando e fazendo e pondo a mão na massa, né? Então, nós vamos aprender, nós vamos olhar para alguns sites que eu criei, alguns jogos, alguns quizzes, e eu vou dar algumas dicas para vocês de como fazer eles, ok? Vamos ver se eu transformo essa nossa fala numa coisa o menos acadêmica possível. Vamos lá. Preciso da ajuda de vocês, obviamente. Então, vamos falar um pouquinho da tecnologia. Agora eu quero que vocês falem a verdade, hein, mulherada? Eu não sei se só tem mulher, né? Então, vamos pensar, parar para pensar, principalmente agora que a gente, né, com essa situação toda, mas antes mesmo, vocês conseguiriam se imaginar sem o celular e o computador de vocês? Eu vi que não tem essa mulher, não, eu corrigi, perdão, ai, perdão. É que quando no começo eu só vi o nome de mulher, perdão. Gente, pessoas, ok? Então, quem de vocês conseguiria se imaginar sem o celular e o computador de vocês? É bem difícil, né? Ai, a Catarina, eu acho que eu consigo me ver sem tecnologia. Você consegue? Ai, eu não consigo. Acho que para mim hoje é uma coisa muito complicada. Por exemplo, eu já acordo, eu preciso entrar no meu computador e checar meus e-mails, né? Então, vamos lá. E o que é que vocês acham que a vida de vocês seria sem eles? Então, imagina que acabou a tecnologia, e agora? Ai, o que a Josi fala? Ainda mais aqui no UK. Ai, uma outra pessoa do UK, que maravilha, welcome. Pois é, necessário. Então, o que vocês acham se um dia acabasse com a tecnologia? Que ia ser tudo mais lento? Muito mais lento, ia ser também mais complicado, monótono, né? Concordo completamente com a Juliana. Fotocópias, nossa, ainda teria fotocópias? Será que teriam fotocópias? Choraria, adorei a resposta da Renata, gente. Amei. Provavelmente eu também choraria. Então, vamos lá. Então, vamos falar um pouquinho vamos ser sinceros, né? Então, vamos lá, sinceridade agora, galera. Quantos de vocês usam jogos e quizzes online? Ó, então aqui tem, ok, eu uso, ainda não, eu também uso. Tá faltando um hífen em online, eu escrevi em inglês, gente, perdão. Eu uso poucas vezes, muito bem, não tem problema. E quantos fazem pouco uso dessas ferramentas de ensino, como forma de ensino? Nunca usei. Muito bem, Nívia. Então, você vai começar a usar agora. Por falta de tempo. A questão de tempo também é complicado. Mas, Renata, uma vez que você criou o material, ele está pronto. Tem isso também. Ele demora um pouquinho mais para ser criado, mas depois, se você tiver um formato, se você tiver um layout, você pode fazer vários iguais. Você pode replicar muito mais fácil do que uma aula normal, né? Estou começando agora, então beleza, tem bastante gente aqui falando com a gente. Quantos não usam? Então vamos ver. Olha a realidade. Alexandre, eu não. Podemos dividir entre os colegas. Muito pouco não uso. Ok, uso pouco, não. Muito bem, mas agora vocês vão começar a usar. E quais são os seus maiores obstáculos? Tempo. Ha. Tempo, conhecimento. Falta de conhecimento, tempo. Às vezes criatividade. A criatividade às vezes... Mas tem vários jogos, tem várias coisas legais que ajudam, né? Falta de domínio, outras prioridades. Às vezes a internet também não ajuda, né, galera? Vamos falar a verdade. Às vezes a internet também é uma coisa que dá uma, né? Que não ajuda às vezes. Então, vamos lá. Então, vamos falar um pouquinho das teorias bem rapidinho, só para vocês saberem o que vocês escolherem quando vocês querem fazer alguma coisa, né? Para ter um embasamento teórico também. Então, quando nós falamos de tecnologia, nós precisamos pensar no papel da tecnologia no processo de aprendizagem, que é aquilo que, logo que quando eu comecei a conversar com vocês, que eu comecei esse diálogo, que eu falei, né? Então, a gente precisa compreender os seus desafios e o potencial dela também, né? Ela tem um grande potencial.
Nós precisamos pensar sobre as etapas da integração da tecnologia, então como que é que nós vamos usá-la, né? Na maneira certa ou errada de usar a tecnologia, dicas de uso de tecnologia de formas inteligentes. Então, a tecnologia está ali para a gente, mas a gente ainda é cérebro, né? Somos nós que mandamos. Né? Então, vamos falar um pouquinho da tecnologia na sala de aula. Então, como eu falei, e eu sempre vou enfatizar, a primeira coisa que nós temos que ter, mas isso quando nós preparamos a aula mesmo, né? Quando nós fazemos o nosso plano de aula, nós precisamos ter o objetivo da aprendizagem, né? Nós temos que saber o que nós esperamos, aquilo que nós temos como uma ideia de que os nossos alunos, até o final da aula, eles precisam saber. Então, da mesma forma que você prepara a sua aula, ou lesson plan, ou o que você chamar, não sei, para a tecnologia funciona do mesmo jeito, tá? Então, encontrar alunos que aceitem aulas online, isso é complicado, principalmente com um pessoal mais idoso, né? Eles são mais relutantes, mas quando você mostra para eles que não é tão difícil, e você mostra que eles podem, nossa, eles não precisam sair de casa, eles podem, enfim, fazer tudo. Pelo menos os meus alunos, eles não são tão relutantes. Mas você tem que ser um pouco maleável com as pessoas um pouco mais velhas, né? Com as pessoas um pouco mais experientes. A criançada não, a criançada adora um tablet. Então vamos pensar, ou internet. Vamos pensar então, primeiro na pedagogia e depois na tecnologia, né? Então, quando a gente quiser colaborar, que os nossos alunos colaborem uns com os outros, nós vamos usar ferramentas de colaboração. E quais são as ferramentas de colaboração? Hoje em dia tem tantas. Eu uso muito o Padlet. E eu vou mostrar para vocês como que o Padlet funciona, tá? Vocês podem, inclusive, usar o chat do Zoom também. Não é uma coisa, assim, impossível, né? Depois, quando você quer comunicar informação, vocês vão ver que eu vou falar muito do Padlet, porque o Padlet é uma coisa muito maleável. Você tanto pode usar ele para comunicar, para trocar informações entre você e como um aluno. É quase um Moodle. Eu não sei se vocês já ouviram falar, muitas universidades, muitas escolas usam o Moodle para transferir conteúdo, né? Então, quando você faz a sua aula, você coloca depois todo o conteúdo no Moodle. Depois, encontrar e partilhar recursos. Então, uma rede de aprendizagem pessoal. Vocês vão falar, eu sou uma grande fã do Padlet. Com o Padlet, você também pode fazer essa rede de aprendizagem pessoal. Você pode criar grupos, você pode fazer várias coisas. É uma coisa muito maleável. Eu vou mostrar alguns projetos que eu trabalhei com o Padlet com os meus alunos. Para dar feedback, então, aí se qualquer plataforma, desde o Padlet, você pode dar feedback, mas mesmo aqui no Zoom, na sua aula, você pode dar o seu feedback. Você pode dar em quizzes. Então, é muito comum, quando você faz um quiz, alguns quizzes te permite escrever a resposta. Então, se o aluno erra, você tem a resposta ali e você tem o porquê que ele errou. Você tem a resolução, né, do problema. Fornecer conteúdos, então recursos educativos abertos e facilitar pesquisa de alunos. Às vezes, quando você realmente consegue, você até pode criar um e-portfólio, que isso é muito legal, mas isso realmente demora tempo e é um projeto que você começa, um projeto de um ano acadêmico, né? Então, vamos lá. Então, quais que são as metodologias pedagógicas que combinam com esse mobile learning, com e-learning? Então, aprendizagem colaborativa e entre pares. A gente vai falar um pouquinho só delas. Aprendizagem baseada em problemas ou tarefas. Aprendizagem personalizada, por que não? Né? Hoje em dia é tudo personalizado. Se você for no seu Facebook,
ou se você for no seu Instagram, tudo é personalizado, eles te mandam as notícias baseado no que você procura, então você também pode fazer isso com seus alunos. A aula invertida também dá para você fazer. Aprendizagem baseada em jogos, né, que é a gamificação. E a curadoria, o que eu chamo de curadoria aqui é o papel do professor, porque não adianta nada a gente fazer uma coisa bonita, fazer uma apresentação maravilhosa, um slide lindo, cheio de figura, um questionário lindo, e você não ter esse papel de curador. A aula invertida a gente vai falar um pouco mais. Muito bem, é Flip Classroom. Muito bem, Juliana. Ok? Então, os alunos de hoje deixaram de ser receptores passivos de conteúdo para se tornarem participantes mais ativos. Então, não é porque agora, tudo bem, nós precisamos da internet por causa desse momento que nós vivemos, tal, mas depois pensem e tentem continuar com essa ideia de usar, porque eles gostam, eles curtem, faz parte, principalmente se vocês dão aula para alunos jovens, né? Crianças, eles nasceram com um tablet na mão e um computador. Tá? Então, vamos falar um pouquinho de cada uma. Então, a aprendizagem entre os pares. Então, gente, estudar com amigo é mais divertido, não é? Que é o peer-to-peer. Então, o peer-to-peer é uma metodologia que aproveita os conhecimentos melhores dos alunos. Então, eu geralmente coloco ou um aluno mais forte com um mais fraco, eu deixo eles escolherem. Isso depende muito do ritmo da sua sala de aula, de quantos alunos você tem. E não é porque você dá aula online que você não pode fazer isso. Você consegue fazer isso da mesma maneira, tá, gente? Por exemplo, o Zoom tem uma coisa chamada breakout classrooms, que você vai colocar os seus alunos e vai dividir eles em grupos. Pode fazer de 2, 3, o próprio programa faz. Então, os alunos podem se beneficiar dos pares e aprender conteúdos que, às vezes, se eu falo para eles, ou se a gente fala para eles, às vezes eles se sentem um pouco, né? Não sei, tristes, né? Então, dê uma olhada no breakout rooms do Zoom. É legal para essa atividade colaborativa, é bem legal. Tá? Então, qual que é essa ideia, né, da aprendizagem colaborativa? A aprendizagem colaborativa pode ser, inclusive, virtual. Não precisa ser só no Zoom, não. Eu vou mostrar para vocês uma que eu fiz com os meus alunos, que eu estou começando agora. Eu estou começando. A gente está fazendo sobre textos e redações e estilos. E eu vou mostrar para vocês o Padlet que a gente está fazendo. Então, eu coloco um slide, eles me dão exemplos de texto, ok? Então, quer ver? Eu vou abrir aqui para vocês o meu Padlet, só para mostrar o que eu estou falando. Esse aqui é o site, o meu site, gente. Depois eu falo um pouco dele. Então, para quem nunca viu o Padlet, eu adoro o Padlet, vocês vão ver que eu vou falar muito dele. Então, aqui nós temos tipos de texto, que foi uma atividade que eu comecei a fazer com os meus alunos, tá? Então, aqui eu tenho, por exemplo, eu coloco texto argumentativo, toda a parte de texto argumentativo, as apresentações que nós fizemos, e eles mesmos vão achando nos jornais exemplos de texto argumentativo. Ou eles podem colocar, mas aqui a gente fez uma atividade de achar no jornal, tá? Então, isso é uma coisa que você pode fazer, né? Outra coisa que eu fiz também, que eu trabalho muito com o Padlet, é por exemplo, eu vou mostrar para vocês um que eu fiz em português, que a gente criou,
meus alunos sempre falam, poxa vida, eu não sei onde procurar material e podcasts. Então, a gente criou o nosso próprio Padlet para quando eles querem ter dicionários. Então, aqui tem vários dicionários, várias revistas, vários podcasts, jogos, fonética, sintaxe, que eles também podem acessar. Esse foi uma colaboração entre eu e eles. E toda vez que eles acham alguma coisa, eles vão lá e eles inserem. A mesma coisa eu fiz com os meus alunos de italiano. Vocês vão ver que o modelo é o mesmo. Uma vez que vocês criaram o modelinho, você só insere. Tá vendo? Outra coisa que eu também fiz com eles olha aqui, esse aqui foi o curso de tecnologia que eu dei para a Dizal. Que, aliás, eu vou dar um outro dia 3, gente. Tá? Então, aqui a gente fez todo o curso de tecnologia e aqui a gente foi inserindo as coisas. Trocamos um pouco de figurinha. Opa, perdão. Né? Trocamos um pouco de figurinha. Então, o que nós achamos? Os jogos, cada coisa que a gente foi encontrando pelo meio do caminho. Então, é uma maneira de trocar figurinha. Eles podem adicionar, mas também podem apagar. Isso você pode controlar, tá? Então, quando você cria uma página, você pode decidir se eles vão poder adicionar coisas ou não. E se você vai poder, e se eles vão poder apagar, não. Então, por exemplo, se você entrar aqui, você tem aqui a parte de ferramenta deles, tá vendo? Você escolhe quem você vai convidar, com quem você vai, se você quer exportar ou não. Você tem várias coisas. Aqui você pode... Eu sempre ponho um filtro de profanity, porque assim não tem nenhum engraçadinho fazendo piada, principalmente para quem dá aula para adolescente, para quem acabou de entrar na faculdade, isso é bom às vezes, né? E você pode também, por exemplo, um que eu tive que criar, né, para a universidade, porque a gente tem restrições de quem pode entrar ou não, eu tive que criar senha. Então, por exemplo, esse aqui é o meu curso de intermediário lá da Universidade de Surrey, ó. Então, aqui a gente dividiu as matérias, tudo. Você nem precisa de Moodle. Eu já vou colocando aqui, tá vendo? Eu pus, ó, homework, syllabus, trará, handout. E aí aqui, porque é um negócio fechado, você pode optar por pôr senha também, né? Então, aí aqui você escolhe o seu endereço, você escolhe o seu ícone e você pode optar por pôr a senha, tá? Deixa eu até colocar aqui. Opa, share. Então, aqui, ó, quando eu clico em share, vocês vão ver que esse aqui é password protected. Então, só as pessoas que têm a senha podem entrar. Então, você pode ter isso, você pode dividir essa informação pelo Face, pelo Twitter, você pode usar no Google Classroom, se vocês acharem. Vocês podem até criar um código QR, um QR Code. Tá? Ele é muito fácil, você pode fazer um link e mandar. Ele é muito fácil de ser, ele é muito maleável, tá? E aí você tem vários, por exemplo, imagine que a gente vai querer fazer um novo Padlet, ok? Make a Padlet. Aqui você tem vários estilos. É como uma plataforma, isso mesmo, Daniela. Então você tem vários estilos, você escolhe o que você quer. Então vamos falar que a gente quer escolher esse mapa. E você vai montando, você vai anexando, certo? Tá vendo? E aí você cria, você coloca o nome que você quer, você coloca a descrição que você quer. Se você quiser trocar o endereço, você pode criar o seu próprio endereço. Então, vamos dizer que a gente vai dar uma aula de nacionalidades. Aqui você põe nacionalidades. E aí você pede para, se você tiver alunos de todo lugar do mundo, fala assim, onde você mora? E aí eles vão pondo, né?
De novo, aqui eu vou colocando, eu sempre ligo o filtro de, né? Eu sempre, se os meus alunos forem colaborar, eu sempre coloco require approval antes deles publicarem alguma coisa. Mas enfim, é basicamente isso. E mexa, porque é mexendo que vocês aprendem, né? Então vamos continuar, porque a gente tem um monte de coisa para falar, né? Então, essa é uma metodologia que dá super certo, que combina super certo com mobile learning. E que dá para você fazer com planilha de ideias, interação, colaboração, discussão, brainstorming. É só você criar sua atividade pedagógica. Tá? Você poderia mostrar os tabs que você criou em um dos seus cursos de português? Os tabs como? Os tabs no Padlet, Anete? Eu acabei de mostrar. Então, vamos voltar lá. Os alunos precisam ter conta para acessar? Não, você só manda o... É um site, gente. Você cria um site, você só manda para eles não precisam. É facinho, você só tem que liberar. Se os alunos... Depende da escola de vocês, né? Então, por exemplo, na universidade a gente tem que ter tudo password protected. Então, aí os meus alunos precisam entrar com a senha deles, né? Então, eles vão ter um login e uma senha. Mas, algumas das coisas que eu criei, deixa eu voltar lá, eu não criei com password protected. E aí, a pessoa tendo o meu endereço, ela entra. Ela só não vai conseguir mexê-lo. É só enviar o link para o aluno. Agora, se você quiser que ele participe, aí você vai ter que convidar. Então, por exemplo, esse aqui é um que eu fiz com os meus alunos de português. E aí, eu criei, olha aqui, eu fui convidando. Esse aqui é um dos meus alunos que eu deixei de curador da página, tá? Então, você pode convidar os membros, você pode fazer com que eles mexam, com que eles adicionem, isso depende. Depende também da idade que vocês dão aula, né? Porque pode ser que se vocês se vocês... Cara, esse é italiano? Sim, esse é italiano. Eu também dou aula de italiano. Eu dou aula de português, inglês e italiano. Eu só dei um exemplo desse aqui porque eu colaborei com o meu aluno. Gente, é igualzinho de português, tá? Não tem muito... E isso aqui vocês fazem como vocês quiserem. Cada um vai da sua criatividade e da necessidade da sala de aula de vocês. Então, vamos continuar. Sim, esse não é o de italiano. Esse é de português. Gente, é igualzinho. Ah, o anterior é a mesma coisa, é o mesmo layout, inclusive. Eu usei a mesma coisa. Muito bem. Então, vamos lá, que a gente tem muita coisa para ver ainda, muitas coisas para discutir. Funciona muito bem para quem não tem problema com responsáveis. Eu costumo trabalhar com o Google Classroom, dependo dos pais e das mães entrarem no e-mail. Obrigada pela dica. Depende da idade. O Padlet depende da idade. Mas para os meus alunos, quando eu dava aula para adolescentes, que aí seria equivalente a já uns 13, 14 anos para cima, né? Hoje eu dou muito mais aula para adultos do que crianças, mas eu também auxilio toda na parte de gamificação da parte pedagógica na universidade do curso. Então vamos lá. Então vamos continuar aqui falando mais um pouquinho do que a gente tem para oferecer. Então, depois nós temos também, nós temos o Kahoot. Eu vou mostrar um pouquinho o Kahoot. Kahoot é um site italiano para fazer jogos, para fazer quizzes, é bem legal. Eu vou mostrar, eu acho ele super bacana para criança, para jovem, para
para gente mais experiente, para terceira idade, segunda, primeira, terceira, todos adoram. Ok? O Kahoot é super ótimo. E você já tem todo o layout. Tanto no Padlet quanto o Kahoot, a não ser que você queira inventar um layout próprio seu. O layout de todos os Padlets que eu mostrei para vocês são deles. Eu não precisei criar nada, eu só enfiei conteúdo. Então, eu vou depois mostrar para vocês o meu Kahoot. Eu também fiz uma atividade em inglês, em português e em italiano sobre a Páscoa. Ok? Depois, vamos falar um pouquinho, então, na atividade baseada em problemas ou tarefas. Então, é quando o professor ele quer começar a sair da atividade tradicional, né, que a gente está acostumado, e começar a ir para o e-learning, né, para o mobile learning. Então, você monta um projeto, por exemplo, aquele que eu tinha, né, dos textos, que eu ainda tô trabalhando. O Kahoot dá para usar no Zoom? Dá, gente. O Zoom você usa com tudo. Eu nunca tive problema com o Zoom. O Zoom eu abro qualquer coisa. Não tem nenhum problema. Então, depende da sua conexão de internet, depende do aluno também, né? Isso é uma coisa mais... quando você dá aula, mas o Zoom ele funciona com uma conexão bem razoável, não precisa ser muito boa. Então, voltando ao aprendizagem baseada em problemas ou tarefas, então você cria um projeto, tá? Então, por exemplo, o projeto que eu criei das redações, que eu vou preparar alunos agora para o teste de proficiência, eles precisam saber os estilos de redação que nós temos em português. Então, a cada semana eu apresento um estilo, a gente divide os slides, a gente discute e eles vão colocando o que eles acham na mídia. Relevante, obviamente, né? Depois, a atividade personalizada também, isso para quem dá aula de particular é mais fácil, né? A personalizada. E para quem tem grupos pequenos, né? A personalizada é mais fácil também. Porque aí o aluno ele recebe um plano de aprendizagem com base que ele sabe fazer melhor, você faz uma clínica, você acompanha, você pode até criar um próprio Padlet para o seu aluno para ele acompanhar o desenvolvimento dele. Mas, de novo, isso só funciona se você tiver no máximo 15 alunos numa turma. Máximo, senão você fica doido. E para quem trabalha com educação inclusiva, dá para trabalhar com educação inclusiva e e-learning também, mas aí você faz mais com jogos, né? Você dá o quê, Cleuton? A aula de português? Como que é essa aula inclusiva? Que tipo de aula você dá? Me dá um pouquinho de luz aqui para eu poder te ajudar, né? Então, por exemplo, quando eu falei logo para crianças de educação inclusiva, para alemão para crianças. Você pode fazer um plano pedagógico que envolva, por exemplo, teve uma época que me pediram, eu participei de um projeto quando eu ainda trabalhava na Universidade de York, que tinha essa criança com autismo, que ela precisava se integrar no meio, enfim, na escola inglesa. Então, eu fui chamada para trabalhar, para fazer uma atividade pedagógica com ele. E a gente foi fazendo atividade de jogos. Com os jogos, eu acabei descobrindo que ele era alfabetizado em português e que a partir do português eu puxei para o inglês, né? Então, de novo, os jogos, as tecnologias estão aí, mas você precisa ter a parte pedagógica muito bem planejada. Você precisa saber o que fazer. Tem como utilizar o Kahoot dentro do Zoom? Tem. Eu pelo menos, nunca tive problema. Vai depender da tua conexão, principalmente.
Então, depois, então, essa parte aqui de aprendizagem personalizada é meio pensar assim no Google, no Facebook, você tem sempre uma personalização, você sempre tem. Então, por exemplo, eita, alguém tá gritando aí. Você, em cada Padlet que vocês viram que eu criei, cada um pretendia suprir uma necessidade de um grupo diferente. Então, é muito pessoal. Tá? Mesmo se você não precisa dar um one-to-one kind of, um a um, o feedback, mas você também pode fazer em grupo, né? Gente, ó, desativa o som, por favor, porque senão aí eu não consigo, vai dar clash com o que eu estou falando. Então, vamos lá. O que mais que combina com e-learning, né, gente? Vamos pensar mais um pouquinho. A aula invertida é o Flip Classroom, que vocês me perguntaram, né? Então, dá para vocês mandarem um desafio por e-mail, fazer um Google Form, né? Um Google Formulário, ou um Padlet mesmo, um vídeo. Pedir para o teu aluno fazer um vídeo, ou você faz o vídeo. Geralmente eu faço isso para coisas que eu sei que são simples, e eu não vou conseguir cobrir na sala de aula, porque eu tenho muita coisa para fazer, né? Eu tenho outras matérias, outras coisas, né? Que realmente dependem de mim para explicar. Então, por exemplo, quando eu preciso explicar no caso de português como segunda língua, o plural, eu faço geralmente vídeos. Eu mando um vídeo para eles assistem, preenchem um formulário no Google. Por que isso? Porque aí depois, quando eu começo minha aula no outro dia, online ou offline, gente, isso funciona para qualquer coisa. Eu já sei os problemas que eu vou ter que encontrar, quais são as dúvidas, quais são os problemas que eles tiveram ao assistir o vídeo, quais são as perguntas deles, né? Então, o Google Forms ajuda bastante. Isso é uma maneira legal de você usar o Google Forms e é grátis. O Padlet, dependendo da quantidade de Padlets que vocês forem criar, vocês vão ter que ter vocês vão ter que pagar. Faz muitos anos que eu comprei o Padlet, eu nem sei mais quanto tá. Ok? Depois, razões para introduzir a aula invertida. Ajuda os alunos com as dificuldades. Então, como eu falei, na verdade, para mim é muito útil, porque eu já sei as perguntas que os meus alunos vão me fazer na aula, baseada no que eles fizeram no formulário. Então, eu já sei que, por exemplo, não preciso cobrir o plural quando você coloca o S. Só o S, mas quando você tem L ou com as nasais, as vogais nasais, provavelmente eu vou ter que sentar um pouco e vou ter que explicar, né? Aumenta a interação entre aluno e professor, eles gostam muito, eles acham que eles veem que tem uma cura, que o professor pensou neles, né? Padlet ele só permite até 3. Você precisa, é verdade, Silvia, perdão, só permite até 3. Depois, vamos continuar. Permite aos professores conhecer melhor os seus alunos. Isso é verdade. Então, às vezes, para grupos grandes, ou mesmo para grupos pequenos, eu não sei vocês, eu tenho muitos alunos tímidos. Então, eles não vão me perguntar coisas na sala de aula, mas talvez no Google, ao eu checar o formulário deles, eu já sei o que eles me perguntariam. E assim eles não saem da minha aula com dúvida. Porque o importante é sanar a dúvida deles. Né? Alguém mandou um e-mail. Enfim, por que o e-mail? Depois, então, aprendizagem baseada em jogos, que na verdade é o GBL, que é o Game Based Learning. Okay?
Então, é um dos meios para ampliar o processo de ensino e aprendizagem. Galera, isso é sempre para ampliar o processo de ensino e aprendizagem. Se você não tiver uma pedagogia atrás, um planejamento de aula, um bom planejamento de aula, não adianta você ter a tecnologia, tá? As duas coisas precisam andar meio que juntas, né? Hands to hands. Então, vocês vão ver um jogo que eu fiz, um site que eu fiz eu criei o que vocês vão ver, eu acho que é para procurar emprego, é uma agência de emprego, mas eu também criei uma mobiliária para eles. Então, aí sim, você tem que criar badges, você tem que criar, é um jogo, você tem que gamificar mesmo. Então, você tem que fazer as regras, você tem que estar tudo muito combinadinho, né? E aí é legal porque é muito mais eficaz do que o feedback no final da aula, porque se o aluno ele perdeu, ele sabe por que ele perdeu. Você pode dar o feedback também lá, ok? Agora, você precisa fazer a sua gamificação de uma maneira que o seu aluno não perca interesse. Geralmente, quando tem esse desafio, que eles veem que eles vão ganhar medalhas, que eles vão ganhar badges, que eles vão ganhar pontos, você sente esse sentido de competitividade, esse senso de, eu vou ganhar, dá um boost para eles. Então, aqui a Kátia disse, há uns anos atrás eu vi um app vídeo usado para ensino de línguas que parecia ao lado todo o CC com que a pessoa estava falando. Além disso, você interrompia para inserir vários tipos de pergunta no vídeo. Acho que era o Zapson. Agora ele parece que é o Play Posit, não é isso? Você tem experiência com isso? É interessante no Flip Classroom? Flip Classroom que eu faço vídeos. Eu vou mostrar para vocês um site que vocês podem fazer vídeo. E eu faço Google Forms, porque eu não tenho muito tempo. Então, para mim é mais fácil para eu controlar. Porque depois da minha aula eu vou voltar para Flip Classroom, porque o que acontece com a aula invertida ou com a Flip Classroom não é que você, eu jogo lá o conteúdo, pronto, não preciso ensinar. Não, você vai complementá-lo depois. Então, vamos continuar para ir em direção já a mostrar mais alguns jogos que eu fiz. Tá? Então, de novo, sempre falando isso. A gamificação, né, a GBL, ela precisa persuadir o aluno. Você precisa meio que persuadi-lo, induzi-lo a jogar. É um erro acreditar que só pelo fato de ser um jogo eles vão continuar. Precisa ser interessante o jogo, tá, gente? Porque senão eles deixam. Se for muito... os meus alunos falam, this is dull. Não é interessante, eles param. Precisa ser instigante, tá? Aprender em si é um prazer. E o aluno ele precisa se sentir feliz com o seu progresso. O que não quer dizer que se ele perder, isso vai fazer ele triste, ele vai abandonar. Não, isso é como um jogo de videogame. Você vai até você vencer. Né? Até o próximo nível. Mas cabe ao professor estimular o aluno a ir para o próximo nível, a controlar. Então, de novo, é essa ideia de curador. Então, não é só criar um negócio e achar que por si só ele vai resolver todos. Eu vou passar as referências teóricas depois, pode ficar tranquilo. E vou passar também outras dicas de site. E tem também meu site, que eu criei, depois eu parei por um tempo, agora eu voltei a mexer nele de novo. Sem dúvida, um dos processos cognitivos mais importantes para aprender é com seus erros. Tá? Então, isso ajuda bastante, mas também você precisa saber lidar, principalmente quando eles são mais novos. O adulto, ele tenta lidar melhor com, eu errei. Depende também do adulto, na verdade. Agora, pensando bem em alguns dos meus alunos, não é porque é adulto que vai saber. Então,
Aqui, lembra que eu falei do curador na era digital? Seria interessante fazer uma espécie de roadmap para ter uma previsão de tópicos e skills para ser trabalhados nos jogos? Sim, sempre. Você sempre precisa ter um plano. Você sempre precisa fazer uma lesson plan, tá? Se você não souber o que você quer alcançar no final do jogo, o teu aluno vai ficar perdido, você vai ficar perdido, o teu aluno vai ficar desmotivado e vai abandonar o jogo, tá? Então, o curador na era digital. Então, o professor tem que ser uma espécie de curador de informações. Então, o que a gente faz? A gente vai falar, esse site é bem legal. Nossa, a Carla apresentou o Padlet. Nossa, o Padlet é surreal. Nossa, o Kahoot, nós falamos do Kahoot, gostei muito dele. Ou, não sei, falamos de outro, ou XYZ. Mas como que nós vamos usar isso agora? Então, como você vai usar isso depende de você mesmo. E da sua manutenção e do jeito que você lida com ele. Ok? Então, aqui nós precisamos nos ver como um curador de museu. Então, é distribuir e colocar à disposição dos alunos a informação necessária para que eles aproveitem o que há de melhor na web. Porque falar para eles, procure na web assim e só jogar, eles vão ficar perdidos. Então, por exemplo, quando eu mostrei para vocês o meu Padlet, que agora é um projeto com um grupo de alunos que nós estamos fazendo redação. A gente já trabalha com um tipo de redação, então vamos fazer a narrativa. Então o que nós precisamos procurar? Procurar exemplos de textos narrativos. Aonde? Em jornal, em revista. Beleza. Mas eu não posso jogar e falar assim, procura aí o que você acha. Não posso. Eu preciso, né, pelo menos guiar o aluno. Então, deixa eu só controlar o tempo aqui. Não, a gente tá bem. Então, vamos lá, dá pra gente brincar, então. Então, eu fui respondendo as perguntas de vocês no meio do caminho, mas antes da gente ir direto para eu mostrar para vocês algumas coisas que eu fiz, além do Padlet, mais alguma pergunta em termos da teoria? Não? Ok. Então, posso mudar, galera? Oi, boa tarde, Virginia. Yes, let's move on then. Então, vamos lá. Então, vamos passar para a diversão. Então, é mão na obra agora. Então, o Padlet eu já mostrei para vocês, né? Eu já mostrei os vários tipos de coisas que vocês podem fazer. Então, ele pode ser incorporado na sala de diversas maneiras, em aula invertida. Então, quando você pede, você coloca um problema para o aluno, ele pesquisa, ou você coloca um vídeo, porque você pode também fazer upload de vídeo, tá, gente, no Padlet. E aí ele pesquisa. Você pode fazer em aprendizagem colaborativa, que é quando eles colaboram, por exemplo, com o meu grupo de italiano, que eles foram colocando várias coisas no Padlet deles que eles achavam interessantes. Ou mesmo com o meu grupo de português, que nós fizemos o mesmo tipo de atividade. Ou só mesmo para dividir conteúdo, tá? Depois, esse aqui é um dos Padlets que eu tenho. Jogos. Então, tem o Kahoot. Então, vamos falar do Kahoot, galera. Que o Kahoot é uma delícia. Tá? É uma delícia para fazer, é uma delícia para brincar, tá? É tudo de bom. Só é pago. Você pode fazer o básico dele mesmo, você não faz pago, porque o meu não é pago, tá, gente? Então, eu vou provavelmente entrar no meu Kahoot pelo meu site, porque lá já tem o meu link do que eu entrar por aqui. Então, peraí, deixa eu só... O básico da conta do recado, é isso mesmo, Anete. Eu não tenho conta, ele dá realmente conta do recado, tá? Então, galera, esse aqui é o meu site, eu vou dividir com vocês aí, sintam-se à vontade para usar.
Eu preciso fazer alguns vídeos, eu preciso colocar os meus vídeos de treinamento de professor. Aqui você tem um pouquinho da minha história, você tem um pouquinho dos e-learnings. Então, vamos lá, aprendizagem móvel. Então, aqui você tem um pouquinho de teoria, tá? E aqui você tem alguns dos Kahoots que eu criei. Eu vou pegar o Kahoot em português, mas ele é muito parecido com o inglês. Ok? Então, aqui era Páscoa, tá? Eu peguei essas informações da revista super interessante e era só mesmo um lead-in para você começar a falar sobre Páscoa. Eu queria uma atividade com um material autêntico e aqui, então, eu criei um quiz, tá vendo? Eles podem jogar e se você coloca play, e é super fácil de fazer. Eles têm vários layouts, tá? Eu vou mostrar para vocês. Então, por exemplo, se você for jogar, você pode host or create a challenge, né? Depois eles vão, você pode fazer na sala de aula, você pode fazer em casa, você pode fazer de várias maneiras. Para criar também é super fácil. Então, esse aqui, vocês vão ver que o meu em português é o mesmo do meu em inglês. Uma vez que eu criei o layout, você só replica. Olha aí, em inglês. Que é o mesmo que em italiano. Que eu não sei porque eu ainda não troquei pro italiano ali. Mas é o italiano aqui. Preciso arrumar no meu site, olha só que coisa feia. Tá? Então, vamos entrar então no Kahoot aqui, né? No português. Então, vamos dizer que eu quero criar algum. Então, você coloca em CRI, você tem vários layouts e templates, depende do que vocês querem fazer. Vários jogos para várias idades. E não pense que assim, jogos assim adultos não gostam. Não gostam, crianças adoram. Tá? Então, por exemplo, vamos pegar um template assim. E aí você tem vários templates. Você pode fazer jogo do milhão. Eu fiz um jogo do milhão, mas eu fiz com outro. Não foi com o Kahoot. Mas você tem vários templates. E aí você vai inserindo, né, o que vocês querem fazer. Então, vamos lá. Depois... eu vou mostrar o jogo do milhão. O jogo do milhão a gente se divertiu bastante. Então, o jogo do milhão eu fiz com... Tem esse Learning Apps, que é esse site aqui, que é super legal, que eu adoro para fazer quiz. É bem bacana. E eles já têm... vocês vão cair já direto no meu jogo do milhão, né? E eles têm vários layouts, inclusive do jogo do milhão, que já está prontinho. Aí aqui nós estávamos trabalhando com países lusófonos. Não, o jogo fica aberto, sim, porque eu tô logada, né? Mas se vocês forem na minha página, então peraí, vamos lá na minha página. Então, aqui você tem um jogo de caça-tesouros também, que eu não coloquei, mas com a criação de QR codes. Então, aqui eu criei uma caça ao tesouro. Onde você fez o jogo? Que jogo? Toca aquelas musiquinhas? Não, não toca as musiquinhas. Então, a plataforma do jogo do milhão, galera, é essa aqui, ó, Learning Apps, que é esse site aqui. É que para mim cai o jogo do milhão porque foi o último que eu fiz. Mas se você for, olha aqui, tem vários tipos de jogos. Tem matching pairs, tem vários, ó. The Millionaire Game é o que eu fiz, mas você pode fazer brincar com um vídeo, por exemplo, com notícias. Esse é bem legal também. Você pode fazer crosswords, jogo puzzles. Você pode fazer várias coisas. É bem legal para vocês fazerem, inclusive, com texto.
tá? Então, por exemplo, para quem vai fazer prova agora, fala assim, ai meu Deus, meus alunos tinham que fazer prova, e agora? Vocês podem criar no próprio Learning App, né? E tem vários jogos em diversas línguas também já prontos, viu? Mesmo o Kahoot, se vocês procurarem pelo meu lá, vocês acham. Fica uma memória, né, dos jogos que as pessoas... E vai da pessoa... O Learning App não é pago. E vai da pessoa permitir ou não esse compartilhamento. Então, quando você cria, você pode escolher se você quer que fique para uma biblioteca pública ou não, né? Então, vamos mostrar um pouquinho do meu jogo do milhão. Então, peraí. Design responsivo. Esse aqui depois eu vou mostrar para vocês. É o meu ambiente de aprendizagem. Esse é o Padlet. Esse aqui é o jogo do milhão. Então, aqui você seleciona, né? E, por exemplo, no meu, se vocês quiserem usar o meu, galera, sintam-se à vontade. Entrem no meu site, se vocês querem usar. Esse aqui eu criei sobre países lusófonos, que era um tópico do livro que era uma época que pro finalzinho já do curso, quando começamos a falar um pouco mais em detalhes sobre os países lusófonos. Aqui eu dividi também alguns dos meus Padlets, vocês podem ver. Ok. Aqui. Eu vou colocar o link. Não, esse aqui é do Padlet. Eu vou colocar o link aqui embaixo do Learning App, porque eu pus bem pequenininho aqui, mas não está muito claro. Tô jogando e errando, Renata? Ai, que coisa, Renata. E agora? Que coisa feia. Então, você pode criar várias coisas, né? É muito ao seu estilo. Depois, agências de empregos. E, gente, se vocês quiserem contribuir, quiserem mandar para mim, eu coloco também na minha página, tá? A ideia é criar uma coisa que nós possamos dividir, tá? É contribuir. Então, aqui nós temos a agência de empregos que eu falei para vocês. Então, aí, se você dá aula de língua estrangeira ou qualquer tipo assim de redação mesmo. Esse aqui funcionou para mim, tanto para eu fazer com os meus alunos carta formal, né? Como para os alunos que estavam mesmo aprendendo vocabulário de trabalho. Então, aqui eu crio um site, tá? Então, a ideia é como se fosse um site de verdade. Olha aqui, eu criei tudo. Tá? Eu fui nesse Wixsite, que é o mesmo que eu usei para criar para dividir as coisas. Aí, enchi linguiça, porque a ideia é que a pessoa... Este é o site que estamos vendo. É esse o site que estamos vendo? Isso, esse é o site das agências de empregos, isso mesmo. Aí, anúncios. Aí, aqui os anúncios, eu pedi para os meus alunos, eu fui atrás, eu colei, deu um trabalho desgraçado isso aqui. É o site que nós estamos vendo. Valeu, Dani, por colocar o link. Né? Então, aqui eu colei algumas vagas de emprego e pedi para eles escolherem. E aí, aqui são as fases do meu jogo, né? Do processo de seleção para ser contratado. Né? Então, aqui você tem que criar o seu CV. Então, é um jogo que não só para speaking, mas também para escrita, né? Não é só para speaking. Na verdade, você trabalha tudo. Você trabalha speaking, writing, listening, todas as 4 skills, todas as four skills. Então, aqui eu criei, porque aqui você tem a contratação, você tem a entrevista. Então, foram 4 encontros, tá? Então, eu primeiro ensinei para eles toda aquela parte de escrita formal e informal. Fiz eles escreverem o CV deles, dei exemplos de CV, foram para casa, escreveram o CV dele.
Sim, eu usei em aula de português. Eu uso. Para estrangeiro, eu falo português com os meus alunos, desde o nível 1. Às vezes você dá umas enroladinhas, assim, os embromations, mas eu falo. Esse aqui é para o B1. E você cria o site no Wix, isso mesmo. Então aqui, quando ele me entregou o CV dele para eu corrigir, ele mandou por e-mail, tá? Para eu ter tempo de corrigir. Eu mandei para ele esse badge. Olha só que bonito. Não tem como inserir isso aqui no site. É muito pesado. No Padlet. Um site é muito pesado. Não tem como, mas você tem o link. Você não precisa, é um site. Você acessa ele da onde você quiser. Aí, depois da criação do CV, eu falei para eles fazerem uma carta de apresentação. Então, aí nós fizemos toda aquela parte de carta formal. Tá? Nós fizemos uma aula de carta formal. E aí, eles me mandaram. Eu também só falo português, isso mesmo, Daviane. Às vezes eu dou uma embromada, porque como eu tô na Inglaterra, é uma aula bilíngue. Eu mentiria se eu falasse que eu só falo português o tempo todo. Mas eu tento, principalmente com esse nível que é B1, eu falo português, né? Então, aí que eles criaram, aí eles me mandaram a carta, eles já receberam o CV deles correto, aí eles me mandam a carta, recebem a carta corrigida, me entregam a carta, ganham um outro badge. Só quem tiver esses 2 badges vão para a entrevista, são selecionados para a entrevista. E eu sempre dava o feedback, gente, eu sempre dou feedback. O feedback não é só a correção que eu mandava para eles, né? Por quê? Porque depois eles precisam participar da entrevista, então eles vão precisar ter o CV e a carta deles corrigida. Então eu corrigia para eles, mandava para eles reescreverem para depois o dia da entrevista. Eu posso fazer documentário no Docs ou para as pessoas que isso era muito raro, né? Às vezes elas me mandavam por e-mail foto e aí eu faço. Você pode escrever em PDF também. Como você recebe esses documentos? Como assim esses documentos? Os e-mails? Via e-mail. O CV e a carta de apresentação? Ou eles podem colocar no tablet deles? Ou você coloca, manda por e-mail. O que você preferir. O que você trabalhar, de Drive, Moodle, tablet, qualquer e-mail, que for mais fácil para você. Depois, nós corrigimos o CV, nós trabalhamos com a carta e corrigimos. Só quem tiver esses 2 badges, podem ir para a entrevista. Tá? Aí é a parte de fala, né? A parte oral. Então, aí, um vai ser o empregado, pode ser no Google Classroom também. Sim, eles podiam enviar por lá. Muito bem. Então, aí aqui, eu fiz, né? Eu fiz, então, essa parte. Então, obviamente, é uma roleplay, né? Uma pecinha. Então, a primeira vez, um fazia a pessoa procurando emprego e o outro empregador. E aí, depois, eles trocavam, né? Aí, passou a entrevista, o empregador entrega o badge para o empregado dele. Falou assim, muito bem. Agora, contratação. Aí eles resolviam quem ia ser contratado. Eu contrato todo mundo, porque para mim o importante não é ser contratado ou não, é chegar, né, na questão em si, né? Então, eu contratava todo mundo. Mas isso era uma coisa dos alunos, se eles iam decidir se eles iam contratar ou não, porque se dependesse de mim, eu contrataria todo mundo. Então, os alunos que fizeram comigo, porque eles não tinham, não eram números pares, não eram evens, eu acabei contratando. Mas isso é uma coisa que eles escolhem, tá? Isso aqui é um que eu também fiz, eu vou mostrar para vocês. Eu acho que eu não coloquei no meu site ainda. Eu acho que tá só no meu... quer ver no meu...
que eu fiz, olha aqui, eu fiz também eu fiz uma imobiliária, que é no mesmo sentido. Que aqui foram com alunos mais básicos, né? Eles estavam procurando uma casa. Então, aqui é com alunos mais básicos. Mas você tá vendo que uma vez que eu criei o layout, eu uso para tudo, né? Você viu que é o mesmo layout. A única coisa que eu mudei foi obviamente, as informações. Aí, os anúncios de imóveis, obviamente, eu mudei, né? Mas aqui já tá tudo aqui. A seleção do lar perfeito. Aqui eu mudei um pouquinho, né, as regras. Fiz a criação do anúncio, que eles tiveram que criar. Fiz a escolha e visita da sua agenda. E isso aqui eu fiz com alunos do B1, tá, gente? B1 indo pro B1, não. A1 indo pro A2. A2, eles já estavam quase no A2. A visita, então, aqui eles precisaram criar o anúncio deles, ou eles podiam escolher os anúncios que eu tinha, né? Eles escolhiam. Eles iam agendar a visita, então eles tinham que fazer um roleplay. Em quanto tempo você fez? Olha, esse aqui eu fiz em 1 hora, mas porque o outro eu já tinha pronto. Então eu só usei o mesmo layout. A publicação demora. Demora, dá umas 2, 3 horas, depende. É demoradinho para fazer o site, não é fácil. Ainda mais quando você ainda você não está acostumado ainda a fazer, né? Mas esse aqui foi super rápido porque eu já tinha mais ou menos a ideia e a única coisa que eu tive mesmo que foi chata para procurar foi os anúncios, né? Mas isso aqui é de vocês, se vocês querem fazer assim ou não, tá? Não é muito, enfim. E assinatura de contrato. Então, aí aqui que eles assinavam os contratos, tá? Madrugadas, olha, gente, eu trabalho bastante, eu trabalho que nem doida. Mas uma vez que você tem pronto é muito mais fácil de fazer o outro, né? Você vê que aqui também, como o Padlet, tem vários. Se você tá vendo? Ó, eu tenho vários tipos de site que eu fui criando. Tá vendo? Então, vamos lá. Eu sei que tá acabando o tempo. Dá para fazer em inglês, dá para fazer em várias línguas, gente. O site é de vocês, tá? Então, se vocês entrarem no meu site de novo, aqui vocês vão ter um pouco mais a aprendizagem invertida. Vocês vão ter um exemplo aqui da aprendizagem invertida que eu fiz, que é uma que eu fiz de como escrever a carta informal, né? Que eu mandei um vídeo para eles de carta formal e informal, que está o nível do português nível 2, para vocês saberem. Antes da gente fazer a carta. Esse aqui é do plural que eu tinha falado com o quiz que eu fiz no Google. Na verdade, eu preciso mudar. Eu não gostei muito dele ainda. Preciso dar umas coisas. E aqui tem um outro quiz, mas sinceramente o que eu mais gosto de todos, de toda a mobilidade, é o Learning Apps. Para fazer jogos é o Kahoot. Apesar que o Learning Apps é muito versátil. Muito, muito versátil e grátis. O Wix é grátis? O Wix é grátis. Aí depende do que você vai querer fazer. Né? Você pode pagar e aí você pode... Mas eu nunca paguei o Wix. Você pagaria para... Aí você tem que ter toda uma coisa. Você precisa pagar pelo domínio. Você precisa pagar por várias coisas para você não ter, né, o Wix site. Dá um pouco de trabalho, dá um pouco de trabalho. Mas é legal e eles gostam. Eu me divirto, na verdade, fazendo, galera. Na verdade, essa é... E depois que tiver pronto, acabou, tá pronto. Aí vocês podem fazer até um portfólio, do jeito que eu fiz, ó. Né? Aqui tem para design responsivo.
Olha, gente, e ainda tem muitos mais. Eu nem falei para vocês. Ah, aqui tem os badges que eu tinha criado, tá vendo? Para vocês verem. Todos aqui. E aqui tem um site de como... É um site brasileiro. Como criar os badges, da onde eu criei. Tá vendo? E aqui você pode... Então, por exemplo, create your badge. Aí aqui é da tua criatividade. Você escolhe a cor. Se você vai pôr texto, se você vai pôr shape. Ah, eu quero pôr um shape. Olha só que lindo. Pronto. Né? Ah, não, eu quero pôr um texto. Não está entrando, mas enfim, deveria entrar. Eu quero trocar o background dele. Ah, eu achei esse muito feio. Eu quero um rosa ou um verde. Tá? E aí você brinca. Depois que você terminar ele, você vai criar um PDF dele. E aí você só inserir. Para os meus alunos, quando eu fiz a aula face-to-face, né? Ou eu mando para eles e coloco na pastinha deles do Padlet. Na universidade, a gente usa o VLE, que é um outro tipo de Moodle. E aí eu mando para eles também via VLE. Ou para aulas depois, quando nós voltarmos. Porque, gente, não é porque agora tudo virou online por essa questão que depois nós esquecemos o online. Nós também podemos fazer para blended lessons também depois, no futuro, quando nós voltarmos a dar aulas face to face, tá? Aí, diante de tantos recursos, como podemos... Peraí, que eu preciso ver o que eu tô vendo. Vamos escolher o melhor para as aulas. Isso depende do que vocês querem fazer. Então, vocês viram que tudo que eu apresentei para vocês, eu primeiro tinha a proposta pedagógica em mente e depois eu fui atrás do recurso. Então, o jogo do milhão era para falar sobre os países lusófonos. Então, características, curiosidades, depende do perfil do aluno também, muito bem, Dani, muitas coisas, né? Depende do seu aluno, se ele é bom com tecnologia ou não. Então, por exemplo, apesar que esses que eu apresentei para vocês, funciona até com idosos. Quando eu ensinava idosos, também funcionava. Eles gostam, eles adoram o show do milhão. E aí você define o tema, depende muito do perfil dos seus alunos, do perfil do professor. Às vezes o que funciona para mim não funciona para vocês. E preciso de mais quarentena para estudar isso, eu vou afiada. Gente, vocês vão aprendendo, é muito erro e acerto, tá? É mexendo que você aprende. Não tem muito um manual. E aqui, como eu falei, olha aqui, já tem tudo prontinho. Você só escolhe, olha aí. Olha que lindo. E aí você vai pondo. Você escolhe o que vocês querem. Você tem exemplos até para vocês seguirem. Às vezes eu só copio. Tá vendo? Às vezes vocês nem precisam criar. Vocês podem até... Vocês podem até pegar o deles. Se eles deixaram livres para vocês, vocês podem pegar. Ou vocês podem falar, não, eu gostei desse, eu quero criar um novo. Aí você faz a descrição e tudo. Aí você faz o upload do áudio ou do vídeo e vai fazendo. Né? Basicamente isso, galera. Aí aqui, só para terminar, né? Então, os badges estão aqui. O de aula invertida é esse aqui que eu uso, mas tem vários também. Screen Cache. Não sei por que não está entrando, eu vou colocar um novo de novo lá. Antes ele estava entrando. É esse Screen Cache aqui. E, finalmente, o formulário.
E esse aqui é meu site. No meu site vocês vão encontrar várias coisas. Cada vez eu vou fazendo um upload de coisas novas. Uma coisa que eu ainda preciso colocar são os treinamentos que eu dei, que eu dou e que eu esqueço de pôr. E aqui eu vou começar uma nova parte que é vivenciando a aprendizagem. Então eu vou colocar, vou fazer vídeos e fazer mais algumas coisas. O aprendimento é contínuo. Fico muito feliz que... Como você faz os vídeos? Os vídeos você faz nesse site aqui, mas tem vários sites. Aqui eu não vou conseguir cobrir tudo com vocês, eu sinto muito. Mas se vocês forem no meu site, tem lá falando esse screencast. Meu Instagram, gente, eu só tenho Instagram pessoal, eu preciso criar, eu juro que eu vou criar o meu Instagram de trabalho e aí, como não, gente, eu não tenho tempo. E aí eu crio meu Instagram de trabalho e aí eu vou dividir com a Dani divide com vocês e eu coloco no site também, tá bom? Aqui tem várias outras coisas que vocês quiserem saber mais, ok? Então, vários sites sobre observatório da educação do futuro. Tem sites em português, sites em inglês, que vocês quiserem. E essa é a bibliografia. Ok? Eu vou colocar as dicas, na verdade, para vocês. Isso é o meu projeto do final de semana que vem, né, gente? No Vivenciando a Aprendizagem. Tá acabando, queremos mais. A gente podia depois organizar mais alguma coisa, se vocês quiserem. De qualquer forma, dia 3 de abril, eu vou estar no webinar da Dizal, se vocês quiserem. Deem uma olhadinha, que eu vou falar mais um pouquinho sobre isso, ok? E aí, sintam-se à vontade para entrar em contato comigo. Esse aqui é o meu e-mail profissional. Eu só coloquei da Universidade de Guildford, porque é a minha afiliação principal. A Universidade de Manchester, eu também trabalho, mas a minha afiliação principal é lá. E aí, sintam-se à vontade para... Eu vou dar umas mudadas aqui que eu vi. Aqui tem vários exemplos com explicação teórica para vocês entenderem um pouco. Eu explico um pouco da minha experiência também, tá? Deem uma olhadinha, tudo divididinho. Aqui, por exemplo, eu conto a minha experiência quando a primeira vez que eu comecei a usar o Padlet, que foi em 2019, ok? Então, gente, foi um grande prazer falar com vocês, um grande prazer conhecer vocês. Precisou? Manda um e-mail para mim. Tem uma ideia? Manda um e-mail para mim. Eu prometo, a meta do final de semana que vem é gravar um vídeo para colocar no Vivenciando a Atividade. Okay? So keep it safe and sound, people. Have lots of fun. Coragem. E vamos que vamos. Carla, quero só te agradecer pela apresentação, foi ótima, está sendo super elogiada, está com o mesmo acesso ao chat que eu, né? Então está vendo aqui os vários excelentes, maravilha, muito bom, ótimo. Já está convidada para voltar, eu converso com você depois para a gente organizar um novo encontro, porque eu sei que você também está super atarefada, já tem outras coisas marcadas, enfim. Mas, olha lá, tá todo mundo aqui. Gratidão, foi maravilhoso. Então, eu te agradeço, né, em nome de todos os professores e do Papo de Profs, porque você nos procurou, né? Quero, inclusive, deixar registrado aqui. A Carla se disponibilizou a ajudar e eu aceitei na hora. Claro que sim. E aí a gente organizou isso em pouquíssimos dias, né, Carla? Tudo à distância. Foi um final de semana praticamente, né? Foi na sexta, sábado e domingo. Exato, a gente teve quase 300 inscrições, 80 pessoas presentes aqui, um número muito bom. E só tenho a agradecer mesmo, agradecer a presença de todos, avisar que vai estar no nosso canal no YouTube assim que o Zoom... tem um tempinho que ele precisa para subir o vídeo aqui e tal,
Mas assim que tiver liberado, eu passo o link para todo mundo que se inscreveu, mas acho que todos vocês já estão no canal, né? Já estão inscritos, estão inscritos no canal, todo mundo que está aqui está inscrito. São os outros, né? Que vão receber por e-mail, então. E aí, galera, se vocês quiserem mais alguma coisa, continuem dando uma olhada no Vivenciando a Aprendizagem. Eu não fiz isso agora, porque com o coronavírus aqui, como com vocês, nós tivemos que cancelar todas as nossas avaliações. Então, semana passada foi bem corrida, as últimas semanas foram muito corridas. Agora eu vou começar a ter mais tempo, então chequem o meu site, que eu vou mexer um pouco mais nele, né? Vamos ver se eu consigo um projeto de Páscoa aí, de quarentena. Legal. Bom. Manda pra gente, a gente também publica o link na nossa página para as pessoas acessarem. Ah, ó, sinta-se à vontade, já tô mandando para você no site. Você tem, chama-se Dr. Linguae, que Dr. Linguae, para quem não sabe, vem do latim e é doutor em língua. Então, como eu sou uma doutora, eu quero que todos virem doutores, doutores no sentido não só em PhD, mas doutores de master, de entender, de especialistas. Isso, as coisas, né? Perdi a conexão de internet no finalzinho. Poxa, Anete, que coisa! Você vê no canal, Anete, não fique preocupada. Vai ficar no canal. Inclusive, quando eu chamei vocês todas de meninas, e aí eu fui corrigida, vai ficar no canal também. Ai, vai. Ai, olha que gafe. Então tá bom, gente. Vou-me, porque aqui são 9h22, são 9h22 e eu ainda preciso jantar. Muitos beijos para vocês. Olha, a Dani, eu te agradeço de novo por ter topado essa ideia de eu dividir com vocês. Sintam-se à vontade para falar comigo quando vocês quiserem. São 22h20. Onde você está? Você deve estar na Itália, na Continental Europe, para ser 22h20. Na Espanha. E então tá, gente. Muitos beijos. Espero ver vocês na Disal no dia 3. Vou falar alguma coisa nesse sentido. E é isso. Bom descanso para vocês, um grande prazer e um grande abraço para vocês. Dani, o que eu faço? Fecho aqui o Zoom? Eu vou fechar aqui então. Obrigada a todos, uma boa noite. A Josi perguntou se é a Disal do Brasil. Vai ser um webinar, né? Então ela pode se inscrever. Não é webinar, é a Disal do Brasil. É a Disal. Assim que eu tiver... Isso, na verdade, era para ser um webinar. Não era para ser um webinar, era para ser um evento presencial, mas porque com o coronavírus eu não consegui ir para o Brasil, então nós mudamos para o webinar. Então, assim que eu tiver o convite bonitinho pronto, eu mando para você, Dani, assim você divide com todo mundo. Tá ótimo. Muito obrigada. Obrigada, Carla. Obrigada a todos. Uma boa noite, um bom jantar aí para todo mundo. O vídeo vai estar no canal e a gente continua se comunicando. Do que precisarem também, podem mandar direct, comentário no YouTube. Vocês sabem que eu respondo também, né? Vocês estão aqui, vocês sabem. Então tá, Carla, muito obrigada. Um beijo a todos e boa noite. Beijo. Tchau, gente. Boa noite. Tchau, tchau.